Olá turma, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui vai em homenagem às minhas turmas de Agroecologia A, Agroecologia B e também de Nutrição, segundo ano, do CEP do Campo Paulo Freire. Um beijo para vocês, galera, bons estudos. Para você que está aqui no canal, esse é o Tá Rolando a Química com o professor Léo, tá bom? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você conhece que vão se beneficiar com esse conteúdo, tá bom? Conteúdo para o Enem, conteúdo para o ensino médio. Aqui as aulas são do segundo ano do ensino médio, gente, tá bom? Vamos falar hoje sobre balanceamento químico, que é um assunto que cai bastante no Enem, cai bastante nas provas de química de vestibulares, de concursos também, tá bom? Então presta atenção. Dentro desse assunto, o que é balanceamento? Balanceamento vem de balança, tá? Olha essa equação aqui. Nós temos oxigênio, O2, se transformando em ozônio, tá? Mas tem alguma coisa errada aqui. Nós no início temos 2 átomos de oxigênio formando o gás oxigênio e depois 3 átomos de oxigênio formando o gás ozônio. Como é que pode apenas 2 átomos de oxigênio formar 3? A verdade é que não pode. Então, essa equação está desbalanceada. Significa que desse lado aqui nós temos 2 átomos e do outro 3. De tal maneira que o outro lado da equação, ela pesa mais, tem mais massa do que esse. E isso não pode acontecer. Nós precisamos balancear esta equação para ela entrar na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. As massas dos reagentes têm que ser igual às massas do produto, tá bom, gente? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Além da lei de Lavoisier, nós temos a lei de Prost, tá? Que quando diz que qualquer substância ela se reorganiza para formar outra substância, por exemplo aqui oxigênio para formar ozônio, essa transformação se dá com relações de massas proporcionais. O que é isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que aqui nós temos O2, apenas uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio. Então nós temos aqui cada átomo de oxigênio com 16 U de massa atômica, tá? Então nós temos aqui, 16 vezes 2, 32 U, 32 unidades de massa atômica, tá? Se fosse um mol de gás oxigênio, nós teríamos 32 gramas, tá bom, gente? Já do outro lado, nós temos o quê? 3 átomos de oxigênio. Então, 16 vezes 3. Nós temos aí agora o quê? Nós temos agora 48U. Se fosse isso em mol, um mol de gás ozônio, teríamos 48 gramas. Então, 32 gramas para formar 48, ela sai desta lei, tá bom? Então, o que acontece? Vamos ter que balancear. A mesma quantidade de átomos do lado dos reagentes tem que ser a mesma quantidade de átomos do lado dos produtos. Assim como a mesma quantidade de gramas, de unidades de massa atômica de um lado tem que ser também do outro, tá bom? Então, como que ficaria aqui essa equação? Nós temos O2 formando O3. Então, para que isso ficasse balanceado, a gente teria que ter 3 moléculas de O2 formando 2 moléculas de O3. Agora, a nossa equação está balanceada, gente. Se eu multiplicar 3 vezes a quantidade de átomos nos reagentes, nós temos agora, 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. E do outro lado, agora eu tenho 2, né, vezes 3. 2 moléculas vezes 3 átomos de oxigênio, que também dá 6. Então eu tenho agora 6 átomos de oxigênio nos reagentes e 6 átomos de oxigênio nos produtos. Está balanceado. Esses 6 se reorganizaram nos outros 6 de maneira diferente. Daqui nos reagentes nós temos oxigênio e aqui nós temos ozônio, tá? E as massas também agora estão compatíveis. Porque, se a gente multiplica o 3 vezes o 32, vai dar 96 gramas no reagente. E a mesma coisa vai acontecer aqui. 6 átomos de um lado, 6 átomos do outro, 96 gramas de um lado, 96 gramas do outro. Nossa balança agora ficou equilibrada, tá? Então nós temos aqui um balanceamento de uma equação.
Essas leis, lei de Lavoisier e de Prost, elas são chamadas também de leis ponderais, que regem as reações químicas em geral. Agora a gente vai para o quadro para a gente ver como é que faz o balanceamento. Eu vou dar algumas dicas, tá bom, gente? E também alguns macetes para facilitar a vida de vocês. É interessante falar que existem várias metodologias para balancear. A que eu mais gosto, a que você consegue de fato fazer praticamente todo o balanceamento, é a de tentativa e erro. Claro que a gente vai ter alguns macetes para facilitar a nossa vida, mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bons estudos, vamos lá para o nosso quadro. Estamos agora no nosso quadro, tá? Na nossa aula de balanceamento químico, e a gente agora aqui vai fazer uma revisão, gente, de como a gente lê, né? Quais são os elementos da fórmula química, tá? Que vai estar nas equações que a gente vai balancear. Como eu já usei o exemplo aqui do oxigênio se transformando em ozônio, que é um exemplo muito claro que cai também relacionado à geografia, à biologia, tá? Existe uma camada na nossa atmosfera que é a camada de ozônio e lá acontece essas reações. Tanto o oxigênio se transforma em ozônio, como o ozônio também pode se transformar em gás oxigênio. Aqui nós temos o seguinte na fórmula. Nós temos 3O2 se transformando em 2O3. Aqui são os reagentes e aqui são os produtos. Gente, esses números destacados aqui em vermelho, a gente chama de coeficiente, tá bom? O que é o coeficiente? É a quantidade de moléculas, a quantidade dos compostos, tá bom? Então, nós temos aqui o coeficiente, tá bom? Então, o coeficiente é a quantidade de moléculas e nós temos aqui em azul, ao lado direito, tá bom? Subscrito aqui, ó, um tamanho menor, reduzido, a quantidade de átomos. Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio, tá? Então, nós temos aqui o que a gente chama de índice. Bom, gente? Nós temos o índice. Aqui é um C, aqui é um E. Então, nós temos aqui o índice e temos o coeficiente. Então, temos 3 moléculas de gás oxigênio, cada gás oxigênio com 2 átomos de oxigênio, e aqui eu tenho 2 moléculas de gás ozônio, cada molécula com 3 átomos de oxigênio, tá bom? Porque aqui é o símbolo do elemento oxigênio. Então, são os nomes que nós damos a esses números, que são muito importantes na nossa equação, tá bom, gente? Aqui, gente, tem um macete. Quando a gente tem, por exemplo, uma equação, tá? Uma equação, a gente precisa saber se ela está balanceada ou não. Como exemplo, a gente usou o O2 se transformando em O3, mas nós podemos ter outros exemplos aqui, ó. H2 mais O2, gás hidrogênio mais gás oxigênio, pode reagir se transformando em H2O, que é água. Tá bom, gente? O primeiro macete que a gente vai usar aqui é o seguinte, que a gente precisa saber. Quando nós temos apenas um tipo de elemento participando, olha só, aí só tem um elemento oxigênio. Como é que a gente faz o balanceamento? Tem algo que é muito simples, que a gente pode ver aqui. Nós percebemos que, como é o mesmo elemento, eu simplesmente vou modificar o coeficiente. Eu nunca posso alterar o índice, porque o índice determina a molécula. Se eu altero 2 aqui e coloco 3, aqui vira ozônio. Então, ozônio virando ozônio? Não. Então, eu não posso modificar o índice, eu posso tão somente modificar o coeficiente, o número de moléculas, tá bom? Então, aqui, como é que eu chego a este valor? Eu posso fazer por tentativa e erro, mas no caso de compostos, moléculas que têm apenas um tipo de elemento, o mesmo elemento, eu posso fazer o seguinte: o 3 que está aqui, eu posso passar
e formar o coeficiente dos reagentes, tá bom? O índice dos produtos, ele vira o coeficiente dos reagentes. Já o índice dos reagentes, ele pode passar e virar o coeficiente dos produtos. Olha só. Eu vou até apagar aqui para a gente limpar um pouco nossa tela, só para vocês perceberem o que aconteceu. O 3 que estava de um lado, eu passei para o outro. E o 2 que estava de um lado, eu passei para o outro. Sempre que ocorrer essa situação, gente, eu posso transferir este valor numérico, tá bom? De um lado para o outro, porque vai dar certo. Porque ele equilibra. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Então aqui agora eu tenho 6 átomos de oxigênio e aqui eu também tenho 6 átomos de oxigênio, equilibrando, balanceando a minha equação, tá bom? Professor, e quando eu tiver essa situação com 2 ou 3 mais átomos, por onde eu começo, né? Por onde eu começo? Eu vou começar, gente, principalmente seguindo esse macete aqui. O que é que significa, professor? Que eu vou dar prioridade a balancear primeiramente os metais, ó, metais, depois os ametais, depois o carbono, hidrogênio, e oxigênio. Tá? Então imagine o seguinte aqui, eu vou pegar, por exemplo, uma equação como essa. Eu começo pela onde? Pelo oxigênio? Pelo hidrogênio? Então a gente pode seguir isso aqui. Ah, professor, e os metais ou ametais quem são? Gente, a gente pode lembrar da tabela periódica, ó. Eu tenho uma tabelinha aqui periódica, tá? E nessa tabela periódica aqui, ó, o que é que acontece? Todas essas famílias aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são metais. Tudo isso aqui é metal. E quando eu chego na família 13, todos esses que estão em laranja aqui, ó, também são metais. Tá bom? Essas séries aqui dos lantinídeos e dos actinídeos também são metais. Então, ó, a maior parte da minha tabela são de metais. Quem vão ser os ametais, professor? Todos esses aqui que estão em amarelo, começando pela carreira aqui do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Depois, a partir do silício, do arsênio, do telúrio e do astato. Esta última aqui, coluna, é a família dos gases nobres, tá bom? Então, lembrando bem, ó gente, eles não vão fazer reação química, eles vão aparecer ali sempre unitariamente, tá? A não ser, por exemplo, o xeônio, que consegue ainda fazer ligações com outros tipos de átomos, mas são uma exceção, tá bom, gente? Então, lembrando bem, metais e ametais. E dentro dos ametais, a gente tem aqui ainda, ó, uma sequência. Carbono primeiro, depois hidrogênio e depois oxigênio. No nosso caso aqui, como é que a gente faz? Qual é a dica? Né? É a gente fazer a contagem. A mesma quantidade de hidrogênio tem de um lado dos reagentes tem que ser a mesma quantidade no lado dos produtos, tá bom? Então aqui eu tenho quantos hidrogênios desse lado? Desse lado eu tenho 2. Quantos oxigênio? 2. Já do lado dos produtos eu tenho quantos hidrogênios? Também tenho 2. Então tá equilibrado. Só que quando eu vou olhar o oxigênio, eles não estão equilibrados. Ó, deste lado eu tenho 2 e desse lado eu tenho apenas 1. Tá bom, gente? Ah, professor, então aqui nesse momento, quem eu vou me preocupar agora em organizar, né? O hidrogênio já está balanceado, eu vou me preocupar com o oxigênio. Caso eu precisasse me decidir entre um dos dois, eu iria primeiro priorizar o hidrogênio, tá bom?
mas isso aqui é um macete que, na maior parte das situações, vai te ajudar bastante. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho dois oxigênios desse lado e eu só tenho apenas um deste. Então eu vou aumentar de que lado? Eu vou precisar aumentar a quantidade de oxigênio desse lado. Como é que a gente faz isso, professor? Só é alterar aqui, né? Coloca 2 aqui que resolve. Não pode, porque aqui você está alterando. Aqui deixa de ser água e passa a ser uma água oxigenada, tá bom? Eu preciso alterar o coeficiente. A partir desse momento, eu tenho 2 moléculas de água. 2 vezes 2, 4. A partir de agora eu tenho 4 hidrogênios. E agora eu tenho 2 oxigênios. Agora eu consegui balancear o meu oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios desse lado e 2 desse. Só que agora eu desbalanceei o hidrogênio. Vocês percebem? Eu agora tenho 4. Então, aonde é que eu vou agora modificar? Eu vou modificar o oxigênio? Não, porque o oxigênio já está balanceado. Agora, eu aumentei a quantidade de hidrogênio desse lado de tal maneira que essa aqui ficou menor. Então, eu vou aumentar do lado que está menor. Eu agora vou colocar coeficiente 2 aqui. Bora ver se agora ficou bom? 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Ok. 2 oxigênios. 2 oxigênios. Ok também. Então aqui a minha equação está balanceada. Gente, esse é o vídeo parte 1, tá bom? Que eu trouxe o macete, trouxe uma revisão básica, falei um pouco sobre as leis de Prost e as leis de Lavoisier, tá? Onde há uma conservação das massas entre reagentes e produtos. Eu aqui também dei uma dica de como a gente começa a pensar o balanceamento. A gente faz contagem de átomos, né? Começa a equilibrar onde tem menos, colocando e modificando o coeficiente. Lembrando que eu não posso modificar o índice, tá bom, gente? A gente também descobriu que quando nós temos apenas um tipo de elemento, eu posso usar o macete de transferir o valor numérico do índice para o coeficiente do outro lado, tá? Agora vamos para o vídeo parte 2, onde a gente vai agora trabalhar só balanceamento, tá bom? Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e assistir a aula de balanceamento químico parte 2. Valeu, gente, até o próximo vídeo.